Olá, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao curso de Cálculo A, revelando e desvendando os seus segredos. Eu sou o professor Alessandro Bastos e nessa aula vamos ver. Nessa aula de hoje, nós vamos começar a dar início aos conteúdos propriamente dito da área de Cálculo A. Então, nós vamos começar falando a respeito de limites, depois nós vamos para o conceito de derivadas e, finalmente, o conceito de integrais. Então, nessa nossa primeira aula, nós vamos discutir um pouco a respeito do conceito de limites. Primeiro, nós vamos falar da noção intuitiva de limites. Depois, nós vamos trabalhar com a definição formal de limites, as propriedades de limite. Depois nós vamos ver os limites indeterminados do tipo 0 sobre 0, os limites no infinito, limites infinitos e assim sucessivamente. Na aula de hoje nós vamos trabalhar então isso, a noção intuitiva de limites. Então vamos começar por esse conceito, por esse conteúdo. Então observem o seguinte, imagine que nós vamos nos aproximando do x igual a 1 aqui, só que valores menores do que esse 1zinho daqui. Então eu vou me aproximando cada vez mais desse 1 daqui, ó, pela esquerda desse 1. Né? E aí eu vou observar o que vai acontecendo com o resultado do y. Observe o seguinte, quando eu vou me aproximando desse 1 daqui, o resultado do meu y aqui, ele também vai se aproximando de um determinado valor aqui, que é o quê? Que é o 1 também. Tá? Então, quando eu me aproximo desse 1 aqui pela esquerda, a minha função ela também vai se aproximando do 1 aqui, ó, ela vai descendo, na verdade, e se aproximando desse 1. Vamos ver agora outro caso. Vamos nos aproximar agora, em vez de a gente se aproximar pela esquerda do 1, ou seja, com valores menores do que 1, vamos nos aproximar desse 1 com valores maiores do que esse 1. Olha o que acontece. Quando eu vou me aproximando desse 1, os valores vão também, os valores da minha função, né, do meu gráfico, ele também vai se aproximando de 1. Então, o que acontece? Quando eu me aproximo do 1 pela esquerda, a minha função ela vai se aproximando de 1. Quando eu aproximo de 1 pela direita, ou seja, com valores maiores do que 1, a minha função também vai aproximando de 1. Tá? Toda vez que eu vou me aproximando desse resultado igual a 1, a minha função, né, desse resultado aqui em x igual a 1, né, a minha função ela vai se aproximando do meu y igual a 1 também. Então a gente pode afirmar de que o limite da minha função, quando x tende a esse valor de 1, ou seja, quando ele se aproxima do valor de 1, tanto pela direita quanto pela esquerda, é igual a 1, por quê? Porque a minha função ela vai se aproximando também do resultado y igual a 1. Então, nós podemos denotar da seguinte forma. Né? A gente vai dizer que o limite, quando x tende a 1 da função que a gente está trabalhando aqui, ele é igual a 1. Por quê, Alessandro? Porque quando eu me aproximo de 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, o valor do meu y também vai se aproximando desse 1zinho daqui. Então, por isso que o limite da minha função ele vai ser igual a esse resultado daí que está em destaque na setinha, que é igual a 1. Vamos agora a um outro exemplo. Vamos observar aqui agora o que acontece quando o meu x se aproxima desse valor de 4 aqui. Ó. Então, quando ele se aproxima pela esquerda e quando ele se aproxima pela direita. Tá? Para isso, vamos dar um zoom aqui, tá, nesse gráfico para que a gente possa enxergar um pouco melhor. Então, dando um zoom no gráfico, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar assim. Tá? E aí vamos ver o que acontece aqui. Observa. Quando eu vou me aproximando do 4 pela esquerda, olha o que vai acontecendo. Eu vou me aproximando aqui do 4
né, o valor de y ele vai se aproximando de quem? Ele vai se aproximando desse valor daqui, que também é igual a quanto? Também é igual a 4. Agora observe, quando eu me aproximo do quadro com valores maiores do que 4, né, a minha função ela vai se aproximando de quem? Ela vai se aproximando desse valor daqui, que é igual a 2. Então a gente pode dizer o seguinte, ó, a gente pode dizer de que o limite, quando x tende a 4, esse menos daqui significa que nós estamos nos aproximando pela esquerda, valores menores, por isso menos, tá? Então, o limite quando x tende a 4 pela esquerda da função, né? Então, pela esquerda da função, vale quanto? Ele vai se aproximando de quem? Quando eu me aproximo do x igual a 4, o y vai se aproximando de quem? De y igual a 4. E agora vamos ver quando eu me aproximo de 4 pela direita, né, com valores maiores do que 4. Então, agora, ó, maiores do que 4 vai ser o quê? X tende a 4 mais. Mais é valores do que? Maiores. Maiores do que 4. Olha o que acontece quando eu me aproximo com valores maiores do que 4. A minha função ela vai se aproximando de quem? Ela vai se aproximando de 2. Ora, o que aconteceu aqui? Quando eu me aproximo pela esquerda, eu tenho um resultado que é igual a 4. Quando eu me aproximo pela direita, eu tenho outro resultado que é igual a 2. Então, o que acontece? Qual é o limite em 4? Né? Quando ele se aproxima de 4, já que pela esquerda deu um valor e pela direita deu outro valor. Quando isso acontece, que os valores da aproximação pela esquerda e pela direita são diferentes, a gente pode afirmar que esse limite ele não existe. Então, não existe o limite quando x tende a 4 da f de x. Por que, Alessandro, que não existe? Porque quando ele se aproxima de 4 pela esquerda, o resultado é 1, que é igual a 4. E quando ele se aproxima pela direita de 4, né, o resultado é igual a quanto? É igual a 2. Ou seja, os dois valores são diferentes. Por isso, o meu limite ele não existe. Agora tomemos um exemplo com a lei de formação de uma função. Então, nós estamos trabalhando com a noção intuitiva através de gráficos. Então, nós fazíamos o quê? Nós aproximávamos pela esquerda e pela direita de um número em x e víamos se a nossa função, se o nosso gráfico se aproximava também em y de um determinado número. Se ao aproximar pela esquerda e pela direita a função se aproximasse do mesmo número, né, do mesmo valor, nós tínhamos o limite. Caso se aproximasse de valores diferentes, esse limite ele não existe. Né? E quando nós tivermos a lei de formação de uma função, como é que funciona? Né? Então, observemos aqui o seguinte exemplo. Né? Nós temos a lei de formação aqui 2x menos 3 e nós queremos observar, quando nós aproximamos de 1, o comportamento dessa função. Né? Então, a gente quer o limite dessa função daqui quando x tender ao valor igual a 1. O que vai acontecer? Vamos ver aqui o que vai acontecer. Como é que a gente faz? Quando a gente tem a lei de formação, a gente vai trabalhar com a tabelinha. Então, a gente vai ver na tabelinha, né, vamos colocar valores à esquerda de 1, ou seja, menores do que 1, ver o que acontece. Nós vamos colocar valores maiores do que 1, ou seja, à direita de 1, e ver o que acontece. Ver se nessa relação à direita e à esquerda, esse valor é o mesmo, né? A aproximação em y é o mesmo valor, o mesmo resultado. Se for, o limite é igual a esse resultado. Se nós tivermos valores diferentes, então a gente não tem limite, o limite não existe. Vamos lá, vamos observar aqui o seguinte. Se a gente pegar 0,9, 0,9 é um valor menor do que 1. E substituirmos no lugar do x aqui, então a gente vai ter 2 vezes 0,9 menos 3. A gente vai obter como resultado o seguinte, menos 1,2. Até então, a gente não tem muito o que dizer, né? Não tem muito o que falar, porque a gente só tem o quê? Um único resultado. Vamos pegar agora um valor mais próximo ainda de 1, né? Só que menor do que 1 ainda. Então, a gente vai pegar, por exemplo, 0,99. 0,99 está mais próximo de 1. E quando a gente faz 2 vezes 0,99 menos 3, o que vai acontecer? A gente vai obter como resultado menos 1,02. Ainda não temos como ter um valor de tendência. Vamos aproximar mais um pouco. 0,999. Como nós fizermos 2 vezes 0,999 menos 3, nós vamos obter como resultado o seguinte,
menos 1,002. Daqui já dá para a gente ter uma noção. Que número está se aproximando em y? Observe, esses dois aqui são muito próximos aqui a menos 1. Né? Então, quando eu vou me aproximando de 1 pela esquerda, com valores menores do que 1, o meu y ele vai se aproximando de menos 1. Agora vamos ver aqui pela direita. Então eu vou botar agora aqui 1,01. Então a gente vai fazer 2 vezes 1,01 menos 3. Isso vai me dar como resultado o quê? Menos 0,98. Vamos nos aproximar mais desse 1. 1,001. Substituindo aqui no lugar do x, nós vamos ter 2 vezes 1,001 menos 3. Qual é o resultado que nós vamos obter? Menos 0,998. Aproximando mais ainda, 1,0001, colocando aqui no lugar do x, nós vamos obter o quê? Menos 0,9998. A gente observa que aqui também ele vai se aproximando de quem? Ele vai se aproximando também de menos 1. Então, ele vai se aproximando de menos 1 na esquerda, de 1, né? E ele vai se aproximando também de menos 1 à direita de 1. Então, nós podemos afirmar de que o limite, quando x tende a 1, de 2x menos 3 é igual a menos 1. Por quê? Porque quando eu aproximo de 1 pela esquerda e pela direita, os valores de y vão se aproximando de quanto? Vão se aproximando de menos 1. Tomemos agora um outro exemplo. Né? Vamos ver o exemplo da função g de x igual a 1 sobre x. A gente vai fazer 2 estudos a respeito dessa função. A gente vai fazer o estudo quando esse x ele vai se aproximando do infinito, ou seja, ele vai crescendo indefinidamente. E a gente vai fazer o estudo também de quando esta função aqui ela vai se aproximando de zero. Quando esse x aqui ele vai se aproximando de zero, o que acontece com o comportamento desta função? Então vamos lá. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é aumentar, né, ou reduzir indefinidamente, aí dá no mesmo, tá? E aí a gente vai aumentar esse valor aqui indefinidamente. E vamos ver o que acontece através do quê? Através da tabelinha. Então quando eu pego esse x e coloco 1, né, bem pequenininho ainda, né, o que vai acontecer? Eu vou ter 1 sobre 1, isso vai me dar 1 como resultado. Quando eu pegar, por exemplo, 10 agora, isso vai me dar 1 sobre 10. 1 sobre 10 vai me dar como resultado quem? 0,1 ou 1 décimo. Quando eu pego 100, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter 1 sobre 100, isso vai me dar 0,01 ou 1 centésimo. Quando eu pegar 1000, o que vai acontecer? Eu vou ter 1 sobre 1000, isso vai me dar 0,001, né? Ou seja, 1 milésimo. Quando eu pegar 10.000, vai me dar o que? 1 sobre 10.000. Vai ficar 0,00001. E quando eu pegar, por exemplo, 1 milhão, né? Um número bem grande, tá? Que ainda pode ser muito maior, 1 trilhão, 1 quadrilhão, né? Pode ser um número muito maior porque é infinito. A gente está tendendo a infinito, a gente está colocando valores enormes. Isso aqui vai me dar o quê? Esse resultado daqui. Então, o que acontece? Né? Por uma questão indutiva, o que a gente pode dizer? Quando eu vou aumentando esse x indefinidamente, né, a minha função ela vai se aproximando de quem aqui? A minha função ela vai se aproximando de zero. Né? Esse número ele vai ficando o quê? Cada vez menor. Tá? Então, quanto maior o valor de x, né, menor vai ser o quê? O valor de y. E ele vai tendendo a quanto? Ele vai tendendo a zero. Então, quando a minha função aqui, o meu x aqui, tender a infinito, a um valor muito grande, a minha função ela vai tendendo a zero. Agora, e o contrário? Né? Vamos ver aqui isso no gráfico. Ó, aqui está tendendo a zero meu x, está vendo? Ó? Ou melhor, meu x está tendendo a infinito aqui. Né? Então, observe que a minha função ela vai se aproximando do zero. Ó, quando vai tendendo a infinito aqui, né? Tanto a mais infinito quanto a menos infinito, a minha função ela vai se aproximando do eixo do x aqui, tá?
Vamos ver agora o seguinte, e quando ela vai diminuindo, né? Quando ela vai tendendo a zero, como é que funciona isso? Né? Vamos ver aqui. Por exemplo, se eu boto 1, então eu vou ter 1 sobre 1, isso vai me dar o quê? Vai me dar 1. Agora se eu coloco 0,1, como é que vai ficar? Eu vou ter 1 sobre 0,1. 0,1 é um décimo. Isso aqui ficaria 1 sobre 10. A gente vai fazer o quê? Divisão de frações. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar 1 vezes 10 sobre 1. Isso aqui me daria quanto? Me daria 10. Né? Então, 1 sobre 0,1 me daria como resultado 10. E se eu coloco 0,01, o que vai acontecer? Eu tenho 1 dividido por 0,01, que é 1 centésimo. Isso daqui vai me dar quanto? Vai me dar 100 como resultado. Se eu coloco 0,001, isso vai me dar o quê? Vai me dar 1000 como resultado. Se eu coloco esse resultado, vai me dar 10.000. Se eu coloco esse resultado, vai me dar 1 milhão. Então, observe, à medida que a gente vai decrescendo, né, os valores de x, esses valores eles vão ficando o quê? Cada vez o quê? Maiores. Né? Então, observe, imagine só se eu pegar aqui um número que tem infinitos zeros, né? E no final desse infinito tenha um 1 como resultado. Então, esse cara daqui, ele vai ter 1 e infinitos zeros, ou seja, vai ser um número absurdamente grande. Né? Então, quando eu vou me aproximando, cada vez mais que eu vou me aproximando do zero, esse número daqui vai ficando cada vez maior, de modo que quando eu chegar bem próximo, mas bem próximo mesmo do zero, esse resultado daqui, ele vai chegar bem próximo de quem? Bem próximo de um número absurdamente grande que a gente chama de infinito. Tá? Então, quando esse cara tender a zero aqui, né, for um número bem próximo, cada vez mais próximo do zero, né, com vários zeros aqui e 1 no final, a gente vai ter um com vários zeros também, ou seja, um número absurdamente grande que a gente chama de infinito. Então, só recapitulando, quando a gente tiver os valores crescendo aqui, né, cada vez maiores, ou seja, tendendo a infinito, o valor do meu limite aqui dessa função ele vai tender a zero. E quando esse x aqui ele tender a zero, ou seja, valores cada vez menores, esse limite daqui ele vai tendendo a quem? Ele vai tendendo a infinito. Vamos observar isso no gráfico. Ó, quando eu pego aqui valores cada vez mais próximos do zero aqui, né? Isso a gente está falando de positivo, tá? Ele vai tender aonde o y vai tender a mais infinito. Mas se eu pegar do zero aqui, ó, valores o que negativos, né, próximos ao zero, ele vai dar o que? A menos infinito. Né? Então aqui, na verdade, o que acontece? Ele daria mais infinito para valores positivos, né, próximos ao zero positivos, e daria negativo, daria menos infinito, né, para valores o que? Próximos ao zero negativos. Então esse limite no zero especificamente ele não existiria. Ele existiria no zero mais, né, que seria mais infinito, no zero menos, que seria o que? Menos infinito. Agora observe, quando o meu x tende a infinito, observe aqui, ó, esse valor aqui, ó, da minha função, ele vai cada vez mais diminuindo de forma que ele vai se aproximando do zero. Da mesma forma, ó, quando eu vou para menos infinito, esse número também vai se aproximando cada vez mais do zero. Tá? Tranquilo? Vamos seguir. Então a gente pode dizer de que o limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre x é igual a zero. Né? Ou também a gente pode dizer de quando tende a menos infinito também é igual a zero. Né? Então, de novo aqui, ó, mais infinito, ele vai se aproximando aqui do zero, menos infinito, ele também vai se aproximando do zero. Agora aqui o que nós temos? Quando a gente aproxima do zero aqui pela direita, né, a gente vai ter o quê? Mais infinito. Se eu aproximar do zero pela esquerda, o que vai acontecer? Se eu aproximo do zero pela esquerda, olha o que acontece. Zero pela esquerda aqui, ó, eu tenho o que? Resultado menos infinito. Tá? Como os resultados são diferentes, né? Por um lado aqui, positivo no zero é mais infinito e o negativo do zero é menos infinito, a gente tem que esse limite não existe. Tá? Então, ó, este limite daqui, né, no zero, ele não existe. Por quê? Porque no zero à esquerda é menos infinito
no zero à direita é mais infinito. Para que o limite exista, a gente vai ver daqui a pouco, né, a condição de existência de um limite, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter esses dois limites, quando se aproxima pela direita e se aproxima pela esquerda, com resultados o quê? Com resultados iguais. Tá? Então, para que o limite exista, o limite à direita e o limite à esquerda tem que ter o mesmo resultado. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá. Então agora chegou a hora, né? Chegou a hora da gente falar um pouquinho a respeito da definição formal de limites. Não se assustem, tá, com essa definição. É uma definição que não é muito tranquila, ela é um pouco, eu diria, até bastante abstrata, tá? Mas a gente vai tentar entender um pouquinho dessa definição, tá? E vamos trabalhar um pouquinho também com alguns exemplos, calculando e verificando o valor dos limites, né? Através da definição, tá? Mas não se preocupem muito com isso daqui não, certo? Vamos lá, ó. Então, seja uma função definida no intervalo aberto i, contendo a, exceto possivelmente o próprio a, dizemos que o limite da f de x, quando x se aproxima de a, é L e denotamos por limite, quando x tende a da função igual a L. Se, para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que o módulo de f menos L é menor do que esse epsilon, sempre que o módulo de x menos a está entre zero e delta. Professor, não entendi absolutamente nada. Tranquilo, não tem problema. O que a gente está dizendo aqui com isso? A gente está dizendo que se existir um epsilon e um delta, tá? Que a distância da função para esse L, que é o meu limite, tá? For menor do que um epsilon, sempre que a distância entre x e a for menor do que um delta, tá? Eu consigo dizer de que esse limite ele é igual a L. Tá? Essa é a definição. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando eu vou me aproximando de um A, cada vez mais próximo, tá? Eu vou ter uma distânciazinha delta desse A, tá? Em relação ao meu x. Então, o que acontece? Eu vou pegar valores cada vez mais próximos desse A, de forma que essa distância fique cada vez menor. Tá? E aí, o que vai acontecendo? Eu vou cada vez mais me aproximando desse L, de forma que a distância entre esse F e esse L fique também cada vez o quê? Cada vez menor. Essa é a definição. Tá? Então, eu vou me aproximando de A, de modo que a minha distância entre um X e o meu A, né, ela vai ficando cada vez menor, sempre que a distância entre o meu F e o meu L também vai ficando o quê? Cada vez menor. Tá? De forma que essa distância ela tenda a zero. Essa é a definição. Vamos lá, vamos fazer alguns exercícios que vai ficar melhor. Tá? E a gente vai entender o que a gente precisa encontrar para que a definição seja aceita, para que a definição seja aprovada, digamos assim. Tá bom? Vamos seguir. Então, olha só. Ele me diz o seguinte. Usando a definição, prove que o limite quando x tende a 1 de 3x menos 1 é igual a 2. O que a gente precisa fazer? A gente vai, através do epsilon, tá, encontrar o delta. Então, o que eu preciso aqui? Observem, ó. Para que a gente coloque, né, a definição, então eu tenho o seguinte. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tá ok. A diferença da função menos o L é menor do que epsilon, sempre que a distância do meu x em relação ao meu valor de tendência é menor do que um delta. Então, a gente vai operar isso daqui, né, de modo a encontrar algo parecido com isso daqui. Então, eu vou operar esse da função de modo que eu encontre algo parecido com o valor da tendência. Então, vamos lá, vamos seguir. Ó. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho módulo de 3x menos 1 menos 2. Esse menos 1 com esse menos 2 eu posso operar. Né? Então, vai ficar menos 1 menos 2, vai ficar o quê? Vai ficar menos 3. Então, eu vou ter módulo de 3x menos 3 menor do que epsilon.
esse 3 aqui eu posso colocar em evidência. Colocando em evidência, eu posso trazê-lo para fora do módulo. Então, vai ficar 3 vezes módulo de x menos 1 menor do que quem? Epsilon. Observe o seguinte, eu já achei isso daqui, ó. Isso daqui está exatamente igual a esse daqui. Basta eu colocar agora quem? Esse 3 aqui para o outro lado. Olha o que vai acontecer. Eu vou ter módulo de x menos 1 menor do que epsilon sobre 3. E eu tinha que ter o quê? Um módulo de x menos 1 menor do que um delta. Eu não posso dizer que esse delta ele é exatamente igual a epsilon sobre 3? Posso. Né? Por que eu posso dizer isso? Porque isso daqui está exatamente igual a isso daqui. Se eu colocar uma sobre a outra aqui, ou uma do lado da outra, e fizer a comparação, né, eu posso dizer de que o meu delta ele é igual a quem? Ele é igual a epsilon sobre 3. Por quê? Porque o módulo de x menos 1 é menor do que epsilon sobre 3 e o módulo de x menos 1 é menor do que delta. Tá? Então percebam de que eu consegui achar um delta em função de quem? Em função do meu epsilon, trabalhando quem? Trabalhando a parte apenas da função. Então, essa é a ideia. A gente vai trabalhar a parte da função de modo a chegar em a chegar nisso daqui, ó, em algo igual a isso daqui. Por quê? Porque aí eu posso comparar o meu delta com o meu epsilon. Tá? Se eu conseguir fazer esta comparação, então eu tenho o quê? Que o meu limite é válido, né? De que está provado de que aquele limite de fato é igual àquele resultado que ele dizia ser. Tá? Vamos seguir para um outro exemplo aqui para a gente conseguir entender um pouco melhor. Então, conforme a gente falou, né, eu consegui encontrar um delta em função do epsilon, então está provado de que o limite quando x tende a 1 de 3x menos 1 é igual a 2. Agora temos um outro limite aqui para provarmos. Né? Ele quer provar de que o limite de x ao quadrado quando x tende a 4 é igual a 16. Né? Então vamos lá. Eu tenho aqui ó, o valor da minha função menos o valor do meu limite, menor do que epsilon, sempre que o valor do meu x menos o valor de tendência menor do que o delta. Então a gente vai usar isso daqui para tentar achar alguma coisa parecida com isso daqui. Observe o seguinte, x ao quadrado menos 16, a gente pode escrever isso daqui como um produto notável, não pode? Vamos lá, vamos seguir. Então eu posso escrever isso daqui como sendo quem? X menos 4, x mais 4. Produto da soma pela diferença. A gente precisa aqui que o x mais 4, porque o módulo de x mais 4, eu posso dividir isso aqui em dois módulos, né? Então ficaria módulo de x menos 4 vezes o módulo de x mais 4 menor do que epsilon. E eu preciso de que esse módulo seja uma constante. Por quê? Porque aí eu vou pegar essa constante e vou dividir, né, epsilon por ela, e aí eu tenho o quê? Eu tenho o meu delta calculado. Tá? Então como é que a gente pode fazer o seguinte? A gente pode adotar aqui, né, algo para que a gente possa encontrar esse resultado. Então, olha só, vamos supor, né, de que o meu delta está entre 0 e 1. Né? Então, o que acontece? O meu x menos 4, né, ele tem que estar aqui, a gente quer que ele esteja entre o valor de 0 e o valor de delta, que isso aqui é a condição que a gente vai encontrar. Né? Então, observe, se meu delta é menor do que 1, então esse resultado daqui também tem que ser menor do que 1, porque afinal de contas o valor máximo dele seria delta. Tá? Então, a gente tem aqui o quê? Que a gente quer valores, né, cuja distância em relação ao 4 seja menor do que 1. Basta a gente colocar o quê? Esse menos 1 do lado de cá e o 1 do lado de cá e fazer o quê? A equação, a inequação, né, modular, tá? Ou a gente quer, né, em relação ao 4, os valores menores do que tem distância menor do que 1, que seria o quê? Que seria o 3 e o 5. Né? Então a gente tem aqui que o x ele está entre 3 e 5. E aí o que a gente vai fazer? A gente pode somar aqui, né, 4 a todos eles. Né? Então a gente pode somar 4 a todos eles. Então o que vai acontecer? Nós temos aqui de que 4 mais 3, 7. X mais 4, x mais 4. E 5 mais 4, 9.
Né? Por que a gente fez isso? Porque agora eu coloco o módulo aqui e eu posso dizer, né, de que o módulo de x mais 4 ele é menor do que 9. Né? O 9 seria o maior valor aqui. Então, o que a gente pode colocar? Eu posso colocar aqui o seguinte, de que o módulo de x menos 4 vezes, né, o módulo de x mais 4, que é menor do que 9, então a gente pode colocar como 9, tá? É menor do que epsilon. Então, o que acontece? O meu x menos 4, o módulo de x menos 4 é menor do que epsilon sobre 9. E o que a gente teria? A gente tem aqui que o delta ele é igual a 1, né? Ou epsilon sobre 9, tá? Quem for o quê? Quem for menor. Porque eu não sei o valor de epsilon, né? Então, quem for menor entre 1 ou epsilon sobre 9 é que vai ser o quê? O valor do meu delta, tá? Essa aqui é a demonstração desse limite. Então, estaria provado de que o limite, quando x tende a 4 de x ao quadrado, é igual a 16. Não é tão simples, eu confesso, não é tão simples, né? Essas demonstrações, elas não são tão simples. A gente não vai se ater muito a essa questão de definição, a não ser que vocês me peçam, né, para fazer uma aula específica a respeito de definição, mas não é esse o objetivo do nosso canal. O objetivo do nosso canal é trazer coisas mais práticas, né, sem muitas demonstrações, né, trazer, na verdade, de fato, a questão da modelagem, da resolução dos exercícios. Tá? Eu não quero trazer aqui a questão de algebrismos, não. O objetivo do canal não é esse. O objetivo do canal é trazer, de fato, a questão das resoluções, a questão prática das resoluções. Tá? É óbvio que a gente tinha que falar da definição formal de limites, né? Porque afinal de contas ela existe e a gente está trabalhando com todos os tipos de cursos. Então, para os cursos, por exemplo, de licenciatura, tipo matemática e física, essa parte de definição formal ela é importante, embora depende muito da faculdade. Né? As faculdades federais normalmente cobram um pouco mais essa parte de definição formal, as faculdades particulares nem tanto. Tá? Mas vamos seguir qualquer coisa. Vocês me sinalizam para que a gente possa fazer uma aula específica só de definição formal de limites e a gente aí faz alguns exercícios e mais para frente também a gente vai ter alguns exercícios a respeito disso, tá bom? Vamos seguir. Bem, nós vamos falar então agora de uma proposição que vai nos guiar no cálculo dos limites a partir de agora. Então, sejam A, M, N números reais, então, o que nós temos? Nós temos de que o limite quando x tende a de mx mais n é igual a ma mais n. O que isso quer nos dizer? Quer nos dizer o seguinte: sempre que a gente for calcular um limite a partir de agora, nós vamos pegar o valor de tendência deste limite e substituir ele no lugar do x. Se ele nos der um valor possível, então este é o resultado do nosso limite. Como assim, professor Alessandro? Como assim um resultado possível? Por exemplo, se ele não nos der 0 sobre 0, que a gente não tem como definir que valor vai dar, nem 3 sobre 0, 1 sobre 0, que a gente também não tem como definir por enquanto que valor vai dar, né? Então, o resultado que nós encontrarmos, nós vamos ter como valor do limite, tá? Então, por exemplo, se eu pego uma determinada função, substituo o meu valor de tendência e acho igual a 3, né, o resultado igual a 3, esse vai ser o valor do meu limite, tá? Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. Então, por exemplo, eu tenho aqui o limite quando x tende a 2 de 3x menos 2. Então, vou pegar esse 2 aqui, que é o valor de tendência, e vou substituir no lugar desse x. Então, nós vamos ter 3 vezes 2, que é esse 2 aqui, menos 2. 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. Então, o valor deste limite aqui, quando x tende a 2, é igual a 4. Vamos a um outro exemplo. Eu tenho agora aqui o limite, quando x tende a menos 2, de 4x menos 2. No lugar desse x aqui, nós vamos substituir por menos 2. Então, vai ficar 4 vezes menos 2, menos 2. Isso aqui vai me dar menos 10. Né? Então, nós vamos ter de que o limite, quando x tende a menos 2, de 4x menos 2, é igual a menos 10. Por quê? Porque 4 vezes menos 2 é menos 8, menos 8 menos 2 dá menos 10. Então, o valor desse limite é igual a menos 10. Vamos seguir. Uma coisa também interessante é de que
A soma dos limites é igual, o limite da soma é igual à soma dos limites. Né? Então, se a gente tiver limite de f de x e g de x e eles existem, né, nós temos que o limite da soma das funções é igual à soma dos limites. Então, por exemplo, se eu tiver aqui o limite quando x tende a 2 de x ao quadrado mais x menos 3, eu posso fazer o limite quando x tende a 2 de x ao quadrado mais o limite quando x tende a 2 de x mais o limite quando x tende a 2 de menos 3. Isso daqui substituindo vai me dar 4, isso aqui substituindo vai me dar 2, isso aqui substituindo vai me dar menos 3. Então a gente vai ter esse resultado daqui. Então esse limite seria igual a quanto? Seria igual a 4 mais 2, 6, menos 3, igual a 3. Então esse é o valor do limite. O produto de uma constante por uma função, né, o limite do produto de uma constante por uma função, a gente pode pegar essa constante e colocar para fora, né, e multiplicar depois. Então, por exemplo, o limite de 5x, quando x tende a 2, a gente pode pegar esse 5 daqui e colocar para cá. Então, isso aqui vai ficar o quê? 5 vezes 2, né, que é o valor desse limite daqui. Isso aqui ficaria igual a 10. O limite do produto de funções é igual ao produto dos limites. Né? Então, a gente tem aqui limite, quando x tende a 2, de 3x menos 1 vezes 2x menos 2. Eu posso dizer que isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a 2 de 3x menos 1 vezes o limite quando x tende a 2 de 2x menos 2. Isso vai me dar também de novo 5 vezes 2, isso vai me dar 10 novamente. O limite do quociente é igual ao quociente dos limites. Né? Então, eu posso pegar aqui limite quando x tende a 2 de x mais 2 dividido por 3x menos 1. Isso vai ser igual ao limite quando x tende a 2 de x mais 2 dividido pelo limite quando x tende a 2 de 3x menos 1. Isso vai me dar o quê? 2 mais 2 dividido por 3 vezes 2 menos 1. Isso vai me dar 4 quintos. Outra propriedade que é o limite da potência. Né? O limite da potência é a potência do limite. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o limite quando x tende a 2 de 3x, o limite quando x tende a 2 de x mais 3 elevado ao quadrado. A gente pode fazer o limite e depois elevar ao quadrado. Tá? Então, isso aqui ficaria o quê? 5 elevado ao quadrado, né? Que seria igual a 25. Então, a gente tem o limite da raiz, também é a raiz do limite, né? Então, a gente tem o limite da raiz cúbica, o limite quando x tende a 2 da raiz cúbica de 3x mais 2. Eu posso fazer a raiz cúbica do limite. Então, isso aqui vai me dar a raiz cúbica de 8, que vai dar igual a 2. E eu tenho também de que o logaritmo do limite é igual ao... o limite do logaritmo é igual ao logaritmo do limite. Posso, na verdade, aplicar, em vez de aplicar aqui o ln, só lembrando, o ln é o logaritmo da base e. Né? Quem não lembra disso pode verificar lá na aula de logaritmos. Tá? Então, o ln de 3x menos 1 quando x tende a 2, isso aqui seria o quê? O ln do limite. Tá? O limite do seno, né, é o seno do limite. Da mesma forma, finalmente os expoentes também, né? As funções exponenciais. O limite do exponencial é o exponencial do limite. Tranquilo? Pronto. Essas propriedades aqui a gente pode fazer direto, tá? Essas propriedades elas existem para dizer a gente que a gente pode fazer. Mas o natural, na verdade, é a gente utilizar da primeira proposição, toda vez. Então, qual é a primeira proposição? No lugar do x da minha função, eu vou substituir o valor de tendência e vou ver o resultado. Se for um resultado plausível, um resultado possível, a gente deixa lá esse resultado possível. Tá? Se não for um resultado possível, a gente vai ver o que a gente vai fazer mais lá para frente. Como assim, Alessandro, o resultado não possível? Algo do tipo, por exemplo, 0 sobre 0 ou 5 sobre 0, né? Então, a gente sabe que 0 sobre 0 não é possível, a gente não tem um resultado para isso. Né? 5 sobre 0, a gente também não tem um resultado para isso. Né? Então, aí a gente vai ter que fazer alguns estudos para ver como é que fica essa parte mais para frente. Tá? Mas,
as propriedades elas servem simplesmente para dizer a você que você pode fazer. Então você vai pegar, a primeira coisa que você vai fazer no limite é o quê? Pegar o resultado do valor de tendência e substituir no lugar do x. Substituir no lugar do x, deu um resultado possível, beleza, esse é o valor do seu limite, esse é o valor procurado. Tranquilo? Vamos agora para a definição que a gente já estava usando lá na parte intuitiva, né, na noção intuitiva de limites, mas que a gente ainda não tinha dado nome, que é quando a gente aproxima de um determinado valor pela direita e de um determinado valor pela esquerda, o valor desses limites. Então a gente chama esses limites de limites laterais. Então a gente tem o limite lateral positivo, quando a gente aproxima desse Azinho aqui pela direita, tá? E aqui é a definição formal, que a gente não vai se ater nela, tá? Não vamos nos ater nela. Nós temos o limite quando tende à esquerda, né? Quando eu aproximo pela esquerda do A, né? E observe o seguinte, que a gente já havia visto isso daqui, de que para que o limite exista, o que tem que acontecer? Estes limites laterais, eles têm que ser o quê? Vamos lá para a próxima. Para que o limite exista, os limites laterais, eles precisam obrigatoriamente serem iguais. Se eu tiver limites laterais diferentes, como é o caso aqui, observe, ó, limite quando foi a zero, lembra? Deu menos infinito. Zero mais, né? Zero pela direita, deu mais infinito. Um é mais infinito, o outro é menos infinito. Ah, mas Alessandro, são infinitos, mas são diferentes. Mais infinito é de um lado do meu eixo, né? E o menos infinito é de um outro lado do eixo, tá? São coisas diferentes. Mais infinito é diferente de menos infinito. Então, como os meus limites laterais, nesse caso aqui, deram diferentes, a gente pode afirmar de que não existe o limite neste ponto. E aí observem que aqui, ó, a gente já não usa nem o maisinho, porque eu não estou aproximando pela direita, e nem o menusinho, porque eu não estou aproximando pela esquerda. Tá? A gente vai dizer que o limite no ponto, tendendo a esse ponto, né, tendendo a esse valor, que é o zero, ele não existe. Tá? Tranquilo? Perfeito, então. Bom, essa é a parte inicial de limites que a gente pretende ver, né? Pretende falar para vocês nessa nossa primeira aula. Na próxima aula nós vamos ver mais um pouco de limites. Eu espero que vocês tenham aprendido. Na próxima aula a gente vê um pouco mais de limites e na outra a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Então a gente vai fazer uma aula só de exercício. A nossa terceira aula vai ser uma aula só de exercício para que a gente possa, de fato, ter maior embasamento nessa parte de limites, nessa parte inicial de limites, porque ela é muito importante. Tá? Vocês vão ver mais lá para frente de que há uma importância muito grande da gente conhecer de fato os limites para poder fazer um bom caminho na parte de derivadas, para a gente fazer um bom caminho na parte de integração. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um forte abraço.